Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LEMcast, o videocast da Liga de Ensino de Morfologia nas Escolas, a LEM, sempre buscando levar conhecimentos relacionados à anatomia e histologia para toda a sociedade. Eu sou Ana Larissa Bonfim e hoje estou acompanhado do professor doutor Emanuel Prata. Então, esse é o LEMcast e hoje vamos falar sobre a anatomia do músculo. Roda a vinheta. Então, nosso convidado de hoje é o professor Túlio Banja, nosso amigo aqui da casa, professor da IEFES, e ele vai falar sobre a anatomia do músculo, né? O professor Túlio, ele é graduado em Educação Física pela Escola Superior de Educação Física na UFPE, especialista em avaliação de performance humana da Escola Superior de Educação Física da UFPE, mestre em Ciência do Desporto da Faculdade de Desporto, né, na Universidade de Porto, Portugal, doutor em Ciência do Esporte da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. O professor Túlio Banja, ele tem experiência na área de Educação Física, com ênfase em biomecânica do movimento humano, musculação, cinesiologia, anatomia funcional e várias outras coisas que não estão aqui citadas, tá? Atuando principalmente nos seguintes temas: biomecânica, esporte paralímpico e avaliação física. Então, Túlio Banja, muito obrigado pela vinda aqui no nosso LEMcast. E a gente vai começar a fazer algumas perguntinhas, tá? Tá bom. Então, professor, vamos começar do básico, né? Por exemplo, o que é sistema muscular? Bom, o sistema muscular é um sistema que tem a capacidade de gerar tensões dentro do sistema locomotor. Os músculos, eles se apoiam nos ossos, né, e algumas outras estruturas, como, por exemplo, o trato iliotibial e algumas outras estruturas que são utilizadas como apoio para os músculos. Basicamente, o músculo tem uma ação muito importante, que é de gerar tensão. Tá? Essa tensão, ele tende a aproximar um ponto que ele se liga, que a gente chama normalmente de origem ou inserção, né? Origem, inserção, ou origem proximal, origem distal, ou inserção proximal, inserção distal, né? Você encontra esses termos no livro. E ele tende a aproximar esses dois pontos, utilizando as articulações como um ponto de apoio para esse movimento. Perfeito. E, Túlio, quais são os tipos de músculos que a gente tem? Os tipos de músculos que nós temos, nós podemos classificá-los por músculos que são voluntários e involuntários, né? Dentro dos músculos voluntários, nós temos os músculos esqueléticos, né? Que é toda a musculatura que a gente move e fazemos todos os nossos movimentos, né? É uma musculatura que ela depende da nossa vontade e depende também do nosso controle. Os demais músculos, por exemplo, os músculos lisos e os músculos estriados cardíacos, são músculos que não dependem da nossa vontade. Então, esses músculos têm, a princípio, uma autorregulagem, né, e uma autoativação. Eles se ativam só. Existem algumas coisas específicas entre o músculo liso e o músculo esquelético, né, os estriados, ou os músculos liso e os estriados cardíacos, né? Esses dois são os músculos que são automatizados, né? Eles são excitáveis e são automatizados, né? Eles conseguem contrair mais rápido ou mais lento, mas não pela nossa vontade, né? Por exemplo, os músculos do trato intestinal são músculos lisos e são músculos também que são involuntários, de acordo com a inervação que está aplicada nesses músculos que movimentam o trato digestivo com as ações do peristaltismo. O músculo cardíaco é um músculo autônomo, né? Mas ele também é apenas autorregulado, né? Então, a gente tem aquela questão lá, quando a gente fala do sistema cardíaco, a gente vê que esses músculos têm uma capacidade
própria de ativação e tem como se fosse um contador que faz essa gestão do aumento ou da diminuição da frequência cardíaca a partir todas aquelas partes que o pessoal já conhece bem aqui na anatomia, né? O nervo vago e por aí vai. Seria o nosso marca-passo, né? O nó do sino atrial e as redes de Purkinje, né? Você ainda lembra disso aí. Então, professor, eu sei que o senhor já deu uma leve introduzida sobre esse assunto, mas de forma breve, como funcionam os músculos? Bom, os músculos, eles são tecidos excitáveis, né? Então, basicamente, né, falando de uma forma bem simplória, os músculos eles são ativados porque eles são excitados pelo sistema nervoso central, né, através do córtex motor, e esses movimentos ocorrem devido a um disparo entre placa motora, né, essa placa motora que vem dos nervos, e fazem com que actina e miosina, que são os dois componentes musculares, deslizem uns sobre os outros, né, gerando assim a tensão entre origem e inserção desse músculo. Perfeito. Túlio, vou partir aqui para uma pergunta, talvez uma das mais feitas no mundo inteiro, né, e pegando aí um gancho no esporte, né? Como ocorre o processo de hipertrofia? Bom, uma coisa importante, né? Tem um detalhe, né, que eu costumo dizer aos meus alunos o seguinte: a hipertrofia ele é um processo de adaptação muscular quando ele é estimulado a realizar tarefas com maior força, né? Então, a gente tem uma coisa muito engraçada. A gente olha nas redes sociais hoje e faz, olha, eu vou fazer um curso sobre hipertrofia. Eu vou fazer um treino de hipertrofia, né? Na realidade, quando a gente vai olhar de uma forma mais organizada, a gente vê o seguinte, que na educação física, né, e no treinamento, nós treinamos capacidades físicas. Nós não treinamos adaptações. Por exemplo, a gente treina força, a gente treina velocidade, a gente treina capacidade aeróbica. Então, são capacidades, a gente treina flexibilidade. Então, nós treinamos as capacidades físicas. A hipertrofia, ela seria o quê? Uma adaptação à força crônica do músculo. Então, a hipertrofia ele é o resultado do aumento da força. Eu não encontro, por exemplo, um músculo hipertrofiado sem que a pessoa não tenha força, né? O contrário também é verdadeiro. A atrofia é exatamente a ausência de aplicação de carga nesse músculo, né? Normalmente você sofre algum acidente e imobiliza uma determinada articulação. Você sabe que aquele músculo, por não gerar tensão, ele entra num processo de atrofia, né? Então, a hipertrofia, basicamente, seria o aumento da seção transversa do feixe muscular. O aumento dessa seção transversa ela pode ocorrer de duas formas. Ela pode ocorrer por acúmulo de líquido entre as fibras musculares, né? Que a gente encontra aí o sarcoplasma um pouco mais inchado, um pouco mais dilatado pelo acúmulo disso, lactato, água, a creatinoquinase. Então, uma série de elementos que vão estar lá, que vão aumentar essa seção transversa muscular. Se eu observar rapidamente que eu tenho uma corda, que eu quero puxar algo com essa corda, e de repente essa corda está um pouco mais grossa, a capacidade dessa corda gerar determinada tensão, ou se romper em alguma tensão, vai ser muito maior. Então, a hipertrofia ela é uma adaptação ao treinamento de força, né? E também pode acontecer uma outra forma de hipertrofia, que é a hipertrofia em que há um aumento da fibra muscular, ou seja, a quantidade de filamentos muscular, actina e miosina, eles vão aumentar, que a gente chama isso de hiperplasia, né? Hipertrofia, hiperplasia do músculo, é a criação de novas fibras musculares. Isso ocorre em
mamíferos e outros animais ainda não foi bem encontrado no homem, porque a gente teria que, obviamente, sacrificar as pessoas para poder ver se ocorreu de fato. Mas algumas técnicas de imagem permitem fazer isso com mais tranquilidade. Bem, professor, acho que nós todos concordamos, né, com o fato de que hoje a aparência física é bastante valorizada, né? Por isso mais pessoas estão surgindo voltadas mais para musculação, pessoas musculosas, sabe? E baseado nisso, eu gostaria de saber quais são as vantagens de ter um bom aporte muscular, de ser musculoso. O que é bom nisso? Bom, isso é uma coisa importante que eu poderia passar o dia todo falando sobre isso, né? Uma coisa importante é que se você tem mais massa muscular, você tem um metabolismo mais acelerado, porque você tem uma massa mais ativa. Então, seu metabolismo automaticamente ele começa a ser mais alto, né? Quando a gente fala em ter uma massa muscular maior, significa que na composição corporal eu tenho uma massa magra maior em relação à massa gorda, né? O que é massa magra, né? Massa magra é o quê? É músculo, né? E massa gorda ou massa que não está definida, por exemplo, se eu pegar uma pessoa e conseguir dissecar ela e for pesar a quantidade de gordura, eu vou ter ali a quantidade de gordura subcutânea, a quantidade de gordura abdominal, entre as vísceras, eu vou ter aquela quantidade de gordura. O resto eu tenho músculo, água, muita água, osso, pele, cabelo, maquiagem. Então eu vou ter, a gente divide isso em compartimentos, né? E aí, eu tendo uma massa muscular maior, certamente isso é o resultado de um aumento crônico de força, né? Mas qual é a vantagem disso? Olha, a vantagem de ter uma massa magra maior é que o seu metabolismo começa a ser mais acelerado, que é exatamente o que acontece quando a gente vai envelhecendo. Nosso metabolismo vai desacelerando e a gente vai tendendo a acumular mais gordura, né? A massa magra maior está relacionada, se for relacionada à hipertrofia, a uma maior força, né? Quando a gente fala em questões estéticas, a gente está falando numa questão só de proporcionalidade daquilo de fins estéticos. Quando a gente começa a falar numa população mais idosa, a gente já não fala para fins mais estéticos, a gente fala de fins mais autonômicos. Então a gente quer que essas pessoas fiquem cada vez mais autônomas. Eu costumo dizer muito o seguinte, que força é igual a autonomia, né? Se o idoso tem força, ele tem autonomia. A autonomia é de ir para o banheiro, sentar no vaso e se limpar, e para tomar banho e fazer as atividades do dia a dia, né? Então, a força ela pode estar muito relacionada numa idade mais de adolescência, de 20 anos, adultos jovens, mas essa força ela é muito mais bem aproveitada quando a gente vai avançando na nossa idade, né? Então é muito importante você ter o aumento desse componente da força, assim como as questões voltadas a uma melhora na capacidade cardiovascular. Uma outra pergunta aqui que é também, de certa forma, polêmica. Não é polêmica, né? Mas às vezes a gente vê uma pessoa falando uma coisa, outra, e muita informação, né? É difícil de quem é leigo filtrar, né? Então, qual a melhor forma de se treinar o músculo esquelético? Olha, depende do seu objetivo, né? Se eu não posso comparar uma demanda, por exemplo, de um corredor de maratona para um atleta que é powerlift, o cara que levanta peso olímpico, né? Então, as demandas de movimento são diferentes, né? Uma coisa é eu conseguir pegar uma barra de 200 quilos e colocar essa barra para cima da cabeça, né? Eu só preciso fazer isso uma vez. Então eu tenho uma demanda de muita força. Outra coisa sou eu correr uma maratona em 2h06. Então as demandas elas são diferentes, né? Então eu tenho uma demanda
que eu tenho que gerar muita força em pouco tempo, e outra modalidade eu tenho que gerar força durante muito tempo. Então a gente tem essas peculiaridades. Como treinar isso? Os treinos são baseados em intensidade e duração. Eu tenho que treinar baseado na demanda esportiva que eu tenho. E não se engane, normalmente, mesmo os maratonistas que correm por 2 horas, em algum momento do treino deles, eles precisam trabalhar com musculação, por exemplo. Eles precisam aumentar a força muscular para isso. Então, agora voltando para outra parte relacionada a fibras, né? E eu acredito que isso até é muito abordado em questões de concurso, de vestibulares relacionados ao sistema muscular, que é a diferença entre fibra vermelha e a branca. Qual seria então essa diferença? Olha, existem muitas diferenças entre as fibras, né? Uma das maiores características entre as fibras vermelhas e brancas, vamos dizer o seguinte: a gente fala fibras vermelhas e fibras brancas, então a gente também pode utilizar uma outra organização. Então podemos dizer que as fibras vermelhas são fibras que contraem mais lentamente e as fibras brancas são fibras que contraem de forma mais rápida, né? Para você ter ideia, se eu tiver que chegar no ponto máximo de estiramento ao ponto máximo de contração, se eu colocar uma fibra vermelha junto a uma fibra branca, a fibra branca ela vai chegar no final do movimento em 1/7 do tempo da fibra vermelha, né? E aí a gente tem essa diferença no comportamento. Então nós temos fibras que têm um comportamento de deslize muito mais rápido, né? E uma coisa curiosa é que no grupo muscular, nós não temos, por exemplo, o grupo do bíceps só com fibra branca. Nós temos um miscelâneo de fibras brancas e vermelhas ali. E na hora, aí você faz, poxa, mas se quando eu for contrair esse músculo, mesmo num movimento muito rápido, as fibras brancas vão ser mais rápidas? Vão ser mais rápidas, né? Mas e aí, não dá uma falta de sincronia entre vermelha e branca? Não, porque quem é ativado primeiro são as vermelhas. Então existe essa adaptação entre a ativação neurológica de excitar primeiro as fibras vermelhas, para que haja uma sincronia disso. Um outro detalhe importante é que tem alguns aspectos bioquímicos. As fibras vermelhas elas apresentam, por exemplo, uma quantidade maior de mioglobina, que é o que carrega o oxigênio para a célula vermelha, né? As fibras brancas já têm uma quantidade maior de ATP, né? A fórmula lá, a via metabólica ATP-CP. Então são fibras que conseguem trabalhar com a primeira via metabólica, né? Que é a primeira via metabólica lática, é a ATP-CP, a segunda é lática, quebrando glicose, e a terceira via é a via aeróbia, né? E a gente ainda encontra fibras musculares que não estão muito decididas se são brancas ou se são vermelhas, né? E essas fibras elas têm a capacidade de se moldar para um aspecto mais de fibra vermelha ou de branca a partir do treinamento. Então a gente consegue, de certa forma, fazer com que algumas fibras intermediárias já assumam alguns papéis, né? Então a gente tem esse tipo, isso é interessante. Na época da cortina de ferro, só um dado histórico aqui, na época da cortina de ferro lá nos países da Iugoslávia, lá na época dos anos 80, né, que você tinha lá a grande União Soviética, os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos, né, o boicote em 2000, o boicote em 84 em Los Angeles e o boicote em Moscou em 1980, né, tinha essa questão. Dizem que nesses países, as crianças que iam para as seleções esportivas eram feitas biópsias nos músculos das crianças, para identificar o tipo de fibra predominante, para indicar a modalidade para aquelas crianças, né? Era feito isso, né? Os estudos, já desde a década de 70, 80, já faziam isso dentro do esporte como uma forma de seleção de talento esportivo. Mas de uma certa forma, pegando esse gancho aí, o que é que tu acha dos atletas de hoje, né? A gente sabe que tem atletas que são quase perfeitos, né? Para determinadas modalidades. A título de exemplo, tem o Usain Bolt, né? Que acabou de ser batido o recorde dele, né? Por um americano.
Eu não sabia. Pois é, acabou de passar, tá bem famoso esse vídeo agora. Mas pelo que você relata, então ele tem aí uma constituição genética puxando aí para rapidez, né? Sim. Basicamente, porque assim, quando a gente vai falar de predomínio de fibra branca a fibra vermelha, a gente não está dizendo que é 90% de um e 10% do outro, né? A gente tem um pequeno predomínio, né? Os atletas da raça negra, eles apresentam uma constituição muscular de predomínio ou de fibra vermelha ou de fibra branca. O contraste do Usain Bolt é o Eliud Kipchoge, que é o recordista da maratona, que foi o primeiro ser humano a correr a maratona abaixo de 2 horas. Ele correu 1:58 e 40 e poucos segundos, né? Então, o queniano, né? o Kipchoge, né? Eu até brinco e digo que o Kipchoge não sabe brincar, né? Porque você passar 2 horas correndo a 24 km por hora, de média, não é para quem quer. Você tem basicamente uma usina aeróbia e uma usina para remover lactato a todo tempo. Porque para correr nessa velocidade, você tem que ter um processo de tamponamento muito grande para manter naquele ritmo e manter naquela intensidade, né? Por exemplo, as pessoas fazem, mas a gente não vê pessoas da raça negra competindo na natação. Aí as pessoas falam, não, isso é uma questão cultural. Não, na realidade, as pessoas da raça negra, elas têm uma densidade mineral óssea maior, né? Na natação, você não nada debaixo d'água, você nada embaixo e sobre a água. Se você tem uma densidade óssea maior, você vai tender a afundar mais na água. Se você vai afundar mais na água, você vai ter mais resistência da água, né? Isso é uma coisa interessante da natação, é que você não pode estar muito magro, porque senão sua densidade aumenta e você afunda. Então você tem que ter também algum nível de gordura e a sua densidade corporal tem que permitir que você flutue um pouco para que você consiga ter menos resistência da água. Então é uma série de coisas, predomínio de fibra, e também tem uma coisa importantíssima do Usain Bolt, é a coordenação muscular, né? Porque, por exemplo, ele é alto, né? Ele é alto, mas, para você ter ideia, ele termina a prova, ele terminava as provas dele com 2 ou 3 passos a menos do que o segundo colocado, porque ele tinha uma amplitude de passada muito boa, né? Mas eu tenho uma relação entre amplitude e frequência de passada, né? A amplitude ela esbarra num determinado ponto e depois a frequência que predomina na corrida de velocidade. Isso é até abordado na disciplina lá de biomecânica, lá para o pessoal da educação física, esse entendimento sobre frequência e amplitude. E, obviamente, a frequência de passada está relacionada à minha capacidade de coordenar o movimento. Vamos imaginar assim, se eu vou correr, eu tenho que contrair um grupo muscular e, ao mesmo tempo, o antagonista tem que relaxar. Então, quando eu faço o movimento de colocar o pé no chão e começar a impulsionar, aquele grupo que não estava ativando tem que ativar e o outro tem que relaxar. Então, esse movimento de contrair, relaxar, numa velocidade muito grande, está relacionado à coordenação intramuscular. Isso também pode ser treinado. Bem, professor, então como estamos falando, né, bem de esportes, né, quais são os músculos mais adequados para cada tipo de esporte? Olha, normalmente a gente não pode chegar e pensar da seguinte forma, vamos lá. Determinados esportes vão gerar determinadas demandas, né? Por exemplo, a corrida vai gerar uma demanda basicamente dos membros inferiores, né? O movimento de boxe, por exemplo, vai gerar uma demanda maior de membros superiores, né? Então, é interessante esse mapeamento dos músculos que vão estar trabalhando para realizar determinados movimentos, né? Só que
Diferente de algumas modalidades, eu tenho ações que a gente costuma dizer que são ações cíclicas. Por exemplo, pedalar. Pedalar é uma ação cíclica, você vai fazendo aquele movimento. Correr é uma ação cíclica. O futebol já não é tão cíclico, porque você corre, para, muda de direção. Então, muitas vezes, isso vai requerer do praticante ou do atleta não só trabalhar com os músculos principais, mas alguns músculos que vão ter outras funções, por exemplo, músculos estabilizadores, né? Além dos agonistas, né? Antagonistas, né? Os estabilizadores, né? Muito se acredita que o trabalho nos músculos estabilizadores do tronco, né? Multífidos, né? A gente tem os eretores da espinha, os semi-espinhais, né? Os músculos do assoalho pélvico, né? O músculo da parede do reto abdominal, né? O transverso, o oblíquo externo e interno. Esses músculos que atuam sobre uma região que a gente chama de core, né? Que seria o núcleo, eles têm uma importância muito grande em várias modalidades, principalmente nas modalidades em que a gente tem mudança de direção, uma necessidade muito grande de equilíbrio, por exemplo, o surf, o próprio kitesurf, né? Você tem esses esportes. Então, a gente precisa ver qual é a demanda dependendo da ação motora, né? Alguma coisa mais simples, por exemplo, como eu comentei aqui da natação, um determinado estilo, o ciclismo, que é basicamente um membro inferior, né? A corrida. Mas mesmo assim, em algum momento que eu estou na corrida, por exemplo, eu tenho um instante em que eu estou de um único apoio. Quando eu estou de um único apoio no chão e amortecendo a minha mini aterrissagem, dando meu impulso, quando eu amorteço e vou dar um impulso, o meu quadril do outro lado tende a cair. E aí todos os músculos do quadril que estão no lado segurando ali, por exemplo, os músculos são os abdutores do quadril, o glúteo médio, o glúteo mínimo, tensor da face lata, tem uma função de ajudar exatamente o quadril para que ele não caia, para que eu tenha ainda uma capacidade de dar o próximo passo. Então, vários músculos, quanto mais complexo o movimento, mais músculos eu vou precisar. No CrossFit, então, O CrossFit é uma modalidade que aparentemente não tão nova, mas tomou muita repercussão, né? E é bem polêmica em algumas coisas. E leva a lesão, e nem todo mundo pode fazer, e as pessoas se machucam e não sei o quê. Olha, a gente tem que pensar no seguinte: existem coisas mais complexas, existem coisas mais simples. Quando você vai para uma academia de musculação e você vai treinar apenas com as máquinas de musculação, as máquinas vão fazer um movimento apenas em um plano, em um eixo, né? Lembrando bem da anatomia, né? Então, todo movimento que eu vou fazer nas máquinas de musculação, eu vou fazer um movimento em um dos 3 planos, um dos 3 eixos. Então, são movimentos simples. Mesmo que eu faça esse movimento com mais de uma articulação, esses movimentos são movimentos simples. Eles iniciam numa posição, terminam em outra, e você faz isso aí meio que cíclico, né? Você faz as repetições de forma cíclica. Então, isso para uma pessoa que ainda está aprendendo a realizar movimentos, é muito interessante. Lembrem-se, existe uma tendência hoje, né, desde quando a tecnologia começou a evoluir, de que o homem, na sua infância, ele está cada vez mais sedentário, né? Na nossa infância, antigamente, né, pelo menos na minha infância antigamente, né, já faz um bom tempo, né, a gente era muito mais ativo. A gente tinha TV, e a TV que a gente assistia, quem assistia eram os pais da gente, e eles escolhiam um canal. Então a gente tinha só um horário muito pequeno, então a gente brincava na rua e fazia, como o pessoal diz, a gente maloqueirava na rua, que era o que a gente fazia. Então isso dava um repertório motor muito bom para a gente, né? Então, esse repertório motor, ele é muito importante porque
quando você vai falar sobre educação física e atividade física, o profissional da educação física ele tem que ter em mente o seguinte, que a pessoa que está ali com ele como aluno ou como cliente, ela precisa aprender a realizar um determinado movimento. Eu preciso ensinar a pessoa como ela faz determinado movimento. Se ela já sabe alguma coisa, beleza, eu já vou partir para uma coisa mais complexa. Eu estou dizendo isso porque os movimentos do CrossFit eles são baseados em movimentos que são relacionados à calistenia, né? Corrida, saltos, saltitos, né? Elementos de ginástica olímpica, que aí você tem barra, você se pendura em barra, você sobe em argola, né? É um pouco mais complicado porque você precisa sustentar o peso do seu corpo com o membro superior. Nosso membro superior não foi feito para sustentar o peso do corpo, né? Anatomicamente, nós evoluímos nesses 100 mil anos para uma posição bípede, então a especialidade de locomoção é do nosso membro inferior, né? E também com elementos do LPO, que é o levantamento de peso olímpico, né? Então você, por exemplo, vamos imaginar o cenário, uma pessoa que sempre foi sedentária, nunca fez atividade, né? Tem mais de 30 anos, nunca conseguiu se encaixar em uma atividade frequente e elege o CrossFit para fazer uma determinada, para fazer a sua modalidade e melhorar o seu condicionamento, né? E aí o que é que acontece? Os movimentos do LPO, da ginástica e calistênicos são movimentos complexos, né? Então, é preciso tomar muito cuidado, e quando eu falo tomar muito cuidado, é o seguinte, para a evolução do aprendizado do movimento, né? Então, a evolução da aprendizagem do movimento é muito importante, porque eu só consigo fazer o movimento de forma eficiente, né? Quando eu faço um movimento de forma eficiente, com menos gasto calórico possível, isso chama técnica. Eu tenho técnica até para escovar os dentes, né? Eu começo de um lado, depois vou para o outro. É técnica, é economia de energia. A gente trabalha para a economia de energia, né? Então, a grande questão é que a modalidade do CrossFit ela tem movimentos muito complexos e muitas vezes as pessoas não têm a capacidade, não têm a habilidade para esses movimentos complexos, né? Aí você já começa com uma dificuldade muito grande, né? Eu já pratiquei o CrossFit, né? Eu achei interessante a proposta da modalidade e eu saí do CrossFit porque eu não conseguia lidar com o treino do CrossFit, por exemplo, que a modalidade demanda muito agachamento, por exemplo. E eu não conseguia lidar com a quantidade grande de agachamento e os meus treinos de corrida, né? Então não conseguia lidar com esses dois treinos, né? Aí eu falei, bom, beleza, então no dia que eu for fazer corrida, eu vou fazer treino para membro superior, porque eu já treinei no membro inferior, né? Mas aí o que acontecia? Eu chegava no CrossFit, hoje? Hoje a gente vai fazer thruster. Você pega a barra, bota aqui, agacha e joga a barra lá para cima no final, né? E aí você agacha, porque é uma demanda da modalidade. Então eu falei, olha, eu estava começando a não conseguir bater minhas metas na corrida. E, bom, então eu vou ter que ir para uma modalidade que eu trabalhe apenas o membro superior, porque eu quero trabalhar o membro superior, porque no membro inferior eu estou trabalhando na corrida. Fui para musculação, né? Agora, as pessoas que têm uma determinada demanda, elas vão se encontrar na modalidade. A melhor modalidade não é natação, a melhor modalidade não é corrida, a melhor modalidade não é musculação, não é CrossFit. A melhor modalidade é aquela que você gosta e aquela que você consegue ter prazer. É a modalidade que tem que se adaptar a você e não você a modalidade, né? Porque se você se adaptar à modalidade, vai ser mais complicado ainda, não é? Porque temos mais modalidades, né, que as pessoas podem desfrutar e de repente, por exemplo, hoje em dia tem muito beach tennis agora, né? E eu passei olhando assim, né? Eu acho legal o beach tennis. Eu falei, rapaz, você está parecendo frescobol com rede, né? Parece frescobol com rede que a gente jogava na praia. Mas a gente faz essas brincadeiras com as modalidades, mas uma coisa importante, e isso é importante do profissional da educação física.
independente da sua escolha de atividade física, nós temos a obrigação de incentivar que as pessoas sejam mais ativas. Isso é a nossa função. Perfeito. Começou aí falando de CrossFit e passou para o fisiculturismo, né, que hoje continua na moda, né? Me lembro que quando eu era adolescente, né, a meninada já corria para academia, seja de bairro, tinham poucas naquele tempo, né? Aqui em Fortaleza era 2, 3 A pódio. né? Aqui o Tchaikovsky, né? Eram bem conhecidas. E hoje em dia nós temos as academias que são nacionais, né? Aquelas filiais. E eu queria perguntar a ti como é que como é que está sendo o fisiculturismo na atualidade, o que difere do fisiculturismo anterior e como é que tu pensa nessa questão dos modismos, né? Olha, eu não sou um grande expert em fisiculturismo, né? Mas a gente fazendo um paralelo entre o fisiculturismo e o que mais se assemelha, que é a musculação, a gente vê coisas bastante diferentes, né? As pessoas olham para o fisiculturismo e fazem, poxa, como o cara é forte. Eu acho fantástico. Eu pessoalmente acho fantástico, porque você tem aquele modelo que você poderia dar aula de anatomia palpatória fantástico, perfeitamente com aquele corpo. Sem dissecar um cadáver. Sem dissecar um cadáver. Então você consegue dar aula de anatomia palpatória, pelo menos nos músculos mais superficiais você consegue dar aula, né? Com aquilo ali, acho fantástico, tá? E aí tem alguns alunos que eu faço, olha, eu acho o fisiculturismo fantástico. Aí um aluno faz, eu acho feio. Eu não estou perguntando se isso atrai você sexualmente, e se aquilo atrai você sexualmente. Eu estou dizendo que isso é uma modalidade, isso é um esporte, e nós, da educação física, temos a obrigação de entender e interpretar isso como um esporte, né? Se isso lhe atrai ou não, isso é uma questão pessoal sua, né? E aí, a grande questão do fisiculturismo e musculação é que no fisiculturismo existe toda uma procura de uma beleza estética para aquele corpo, né? Então, o fisiculturismo é nada mais, nada menos do que o Mister Universo, do que a Miss Universo. É um concurso de beleza, né? É um concurso de beleza. Esse concurso de beleza vai determinar quem tem o melhor físico do mundo, né? Já existia esse concurso há muito tempo, já na virada do século XIX, em 1904, sabe? Já tinha isso. Por exemplo, na primeira Olimpíada da Era Moderna existia uma prova que era levantamento com um braço só. Você tem que pegar o peso e levantar com um braço só, né? Isso não existe mais, o LPO já tomou conta disso. E aí o que acontece? Tem muita coisa sobre o fisiculturismo. A musculação ela traz muito ranço, né, do fisiculturismo. Por quê? A busca pelo belo e o estético muitas vezes ultrapassa algumas regras éticas, né? Algumas regras éticas. E, na realidade, o que se quer no fisiculturismo é ser o mais bonito e o melhor. No fisiculturismo, ninguém quer saber se a pessoa levanta mais peso do que a outra. Diferente. Ninguém quer saber a força. A gente quer saber a estética. Então, as pessoas treinam para diminuir ao máximo a quantidade de gordura subcutânea e hipertrofiar ao máximo aquele músculo que está mais abaixo da pele. Essa é a função do fisiculturismo. E que esses músculos se apresentem proporcionais para a forma daquele corpo. Então, a gente tem essa estrutura. E aí, muitas vezes, você quer trabalhar, por exemplo, eu quero trabalhar o meu deltoide, que é um músculo que eu tenho mais externo aqui no ombro, né? Aqui na estrutura escapular, o deltoide. Quero trabalhar o deltoide fazendo movimentos, mas eu esqueço que embaixo do deltoide eu tenho, por exemplo, o grupo de músculos do manguito rotador, que são importantíssimos para a estabilidade da articulação do ombro, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas
fazendo certos movimentos e que esses movimentos eles estão preocupados muito mais em hipertrofiar o músculo que está mais superficial e esquece da funcionalidade de outros músculos que estão mais profundos, né? E aí, por exemplo, você chega na academia e faz: eu vou treinar hoje bíceps, eu vou treinar hoje tríceps, eu vou treinar hoje peitoral, eu vou treinar hoje grande dorsal, né? Vou treinar hoje quadríceps, né? Como se quadríceps fosse um músculo só, né? Vou treinar quadríceps, vou treinar panturrilha, treinar posterior da coxa, glúteo. Então, você começa a treinar para o músculo, mas 99,9% das pessoas que estão na academia, elas não querem ser fisiculturistas, né? Elas precisam ter uma manutenção de força para que elas tenham autonomia. E aí a gente começa a incorrer num erro muito grande, que é o seguinte: querer treinar, isso o cliente e o professor, né? Querer treinar para o músculo. Na realidade, a gente tem que treinar para o movimento, né? No membro superior, basicamente todos os músculos do membro superior, fazendo análise rápida, temos mais de um músculo realizando algum movimento. A gente tem sempre redundância. Então, não posso chegar que eu vou fazer flexão do cotovelo e trabalhar só bíceps. Eu estou trabalhando braquial, braquiorradial, pronador redondo, todos os flexores, flexor superficial dos dedos, palmar longo, todos atravessam a articulação do cotovelo. Então, eu estou trabalhando esse grupo de músculos. O ombro também. Então, eu vou estar trabalhando esse grupo de músculos, né? Então, a solução para não errar seria: eu vou treinar para o movimento, porque aquele grupo de músculos vão realizar o movimento, né? E não para o músculo. Como é que eu faço isso? Poxa, num dia que eu vou empurrar, no outro dia eu puxo. Então, eu sei que para empurrar eu tenho um grupo de músculos agonistas, e quando eu puxo é o grupo de músculo antagonista, porque o movimento ele é inverso. Entendeu? Então, para funcionalidade, isso é perfeito. Não adianta eu estar me preocupando com o tamanho do meu bíceps, fazer 5 exercícios para bíceps. Está cheio aí no Instagram. Eu vi essa semana aí o cara fazendo uma rosca concentrada. O cara, quando desceu e foi fazer a transição de excêntrica para concêntrica, o bíceps sacou da tuberosidade do rádio. Fez assim, ó. Né? Muita carga, muito lento, transição de excêntrica para concêntrica. O cara não tinha ninguém auxiliando para dar toque, muita carga. Aconteceu isso. É raro, né? Mas aí é quando eu estou preocupado em trazer essa questão estética do fisiculturismo para uma questão funcional. E aí a gente tem um outro ponto que é ruim na musculação: nem tudo são flores, tá? Porque veja só, a musculação tem um ponto muito negativo. Não tem competição de musculação. Não tem competição de musculação. Você não compete na musculação. Eu estou treinando musculação aqui porque vai ter um campeonato. O CrossFit tem. O fisiculturismo tem. Às vezes o pessoal entende fisiculturismo como musculação e... São coisas completamente diferentes, né? A musculação é um meio de treinamento, né? Por exemplo, goleiro de futebol tem que fazer musculação em um determinado ponto do treino. O karateca tem que fazer musculação em um determinado ponto do treino, né? Eu quero ser rápido fazendo magueri. Você quer ser rápido fazendo magueri? Você precisa o quê para ser rápido? Você precisa ativar aquilo ali o mais rápido possível, né? Como é que você ativa o mais rápido possível? Você ativa melhorando a ação eletromiográfica entre neurônio motor e músculo, não é? Uma das primeiras adaptações ao treino de força é a melhora dessa comunicação. Então, aumentar a força, inicialmente, você aumenta a sua coordenação intramuscular. Então, num determinado ponto do treinamento, fazer musculação, mesmo que o movimento seja muito rápido, o Usain Bolt tem que fazer musculação. Porque a musculação ela deixa de prontidão os neurônios motores junto com a descarga eletromiográfica. Então, num determinado ponto do treino, quando eu falo treino, não estou falando essa semana não, tá? Estou falando no treino dessa semana, desse mês
desse semestre, desse ano e do ciclo olímpico de 4 anos. Então, o cara que bate recorde, ele acorda de manhã sabendo o que é que ele vai fazer hoje e nos próximos 4 anos. Ele sabe até quando é que ele vai ter que não treinar. É um trabalho já mais funcional, né? É um trabalho exatamente para isso. Tem uma historinha bem legal que é o seguinte. Em Atenas, em 2004, a gente teve 3 nadadores numa prova. Eu não lembro qual foi a prova, mas foi curioso. O primeiro terminou a prova, por exemplo, em 1 minuto, o segundo terminou em 1 minuto e 1 e o terceiro terminou em 1 minuto e 2. Então, A, B e C, né? Atleta A, atleta B, atleta C. Em 2008, o atleta C terminou a prova em 59. Ele baixou de 1 e 3 para 59. O atleta C. O atleta B, que tinha feito em 1 e 2, desceu para 58. E o cara que tinha feito em 1 fez para 57. Ou seja, o pódio foi repetido. E o que aconteceu? Cada atleta baixou em 4 anos 2 segundos. Aí você pergunta, o que é que eu preciso fazer para programar um treino para que um atleta de natação de alto nível baixe 2 segundos em 4 anos? Isso é ciência do esporte. Só abrindo parênteses aqui, Túlio, para quem está nos ouvindo, né? Maiguiri, que você citou, né? O chute O chute frontal do karatê, né? Exatamente. Falou comigo que a gente faz karatê, né? E aí são palavras, né, já comuns entre a gente, mas não muito comum, né, em quem não conhece, né? E é um chute bastante utilizado no karatê e também utilizado hoje em dia no MMA e tudo, né? Perfeito. Então, professor, agora vamos falar sobre uma questão um pouquinho polêmica, né? Porque recentemente o Conselho Federal de Medicina proibiu o uso de anabolizantes para fins estéticos. Então, eu gostaria de saber o que o senhor acha disso. Olha, na realidade, a gente tem que entender 2 coisas. Né? A primeira coisa, o whey protein, creatina, super coffee, bomba, né? Testosterona, GH, tudo isso não funciona se você não treinar. Não funciona se você não treinar. Qual é a função disso tudo? A função disso tudo são 2. Primeiro, ou que você consiga treinar mais naquela sessão do treino, ou que você se recupere mais rápido para a próxima sessão de treino. Essa é a função. Tá? Quando a gente fala da ingestão mais de proteína, porque vai auxiliar na síntese proteica, na reparação muscular, isso pode auxiliar na hipertrofia muscular. Falando a grosso modo. A creatina lhe dá uma prontidão maior de creatinoquinase para que você consiga fazer 1 ou 2 ou 3 repetições a mais durante aquela sessão de treino. Aquela sessão de treino, multiplicada por mais 20, 30 sessões de treino, você começa a ter o resultado que você quer. Né? Então, aqui a utilização disso está relacionada a você conseguir resistir mais ao treino e treinar mais. Só que quando a gente começa a falar de anabolizante, né, que são, obviamente, creatina, whey, super coffee, esses pré-treino, não estão relacionados à questão de hormônios, né? Então, são apenas coisas que tentam acelerar a minha recuperação. Porque se eu treino hoje e não me recupero, no próximo treino eu não consigo nem repetir meu treino. Né? Então eu preciso treinar e descansar. Né? Tem gente que acha o seguinte, faz, não, eu treino, mas eu descanso. O descanso é mais importante que o treino. Não, não é. Tem gente que leva isso à vera, né? Aí não treina e fica só descansando. Descansa muito, treina pouco. Né? Mas olha só, o grande problema dos anabolizantes, pessoalmente eu acho corretíssimo, sabe? Eu acho que a utilização de anabolizantes para questões específicas, por exemplo, a pessoa tem um problema seríssimo
de baixa testosterona, com idade baixa, né? O cara não passou dos 50 nem 60 anos de idade, o cara tem uma baixa na testosterona. Essa baixa na testosterona vem com a incapacidade de realizar as tarefas do dia a dia, com falta de libido. Então, essa pessoa precisa procurar um especialista, um médico endocrinologista, para ver se há uma necessidade disso, né? Esse é o primeiro ponto. A grande questão é que as pessoas estão fazendo isso como uma forma de treinar mais e conseguir atalhos nos resultados. Porque, veja só, se você toma testosterona e não treina, você não cresce. É simples. E como as pessoas vão estudar mais à frente, né, é basicamente o seguinte: os hormônios, eles chegam no corpo e fazem, atenção, todas as células do corpo aumentem a síntese proteica. E não é só o músculo, são todos os tecidos. Entendeu? Então, você começa é como se eu quisesse pintar uma parede de casa, né? E quisesse pintar só um pedaço da parede, uma parede do quarto, né? Quero pintar uma parede só do quarto de vermelho, né? Aí eu pego a lata de tinta, começo a rodar e jogar. Eu vou pintar o quarto todo. Por quê? Os hormônios, eles não trabalham de forma específica em cada tecido, eles são abrangentes. Então, é muito perigoso você brincar com níveis de hormônios, mesmo porque alguns sensores do corpo vão detectar que é um aumento dos hormônios e vão mandar aquelas células que secretam hormônio parar de secretar, né? Eu falo sobre a questão da androgenia depois do uso de anabolizante, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, porque isso começa a ser muito disseminado como se fosse uma verdadeira solução de todos os problemas, né? Existem, por exemplo, a questão da reposição hormonal para as mulheres após menopausa, né, que auxilia também para impedir um pouco a questão da osteoporose, né? Para os homens também, né? Já se fala um pouco sobre reposição de testosterona junto com o hormônio do crescimento para homens já após os 60 anos. Mas em alguns casos específicos, né? Com casos de diminuição de libido, diminuição de força muscular, já existem alguns protocolos que podem levar a isso. Mas muitos médicos, eu acho que de forma sensata, têm se negado em relação a isso. Eu, pessoalmente, acho que é preciso saber qual é a necessidade, né? Se é de fato necessário o uso disso ou não, sabe? E eu acho que o conselho está correto em relação a isso. Ô, Túlio, eu vou fazer aqui uma substitutiva de uma pergunta, porque eu achei muito importante ter falado em um tema específico de músculo. E é um tema que muita gente tem muita confusão, inclusive dentro das academias, né, que é a contração. O que é contração concêntrica, o que é contração isométrica, o que é fase excêntrica, qual que gera força, qual que hipertrofia, como é que você explica isso aí pra gente? Vamos lá. Existem basicamente 3 tipos de contração. Eu tenho a contração isométrica, eu tenho a contração concêntrica e a contração excêntrica, né? Eu vou até substituir o termo de contração por ação, né? O termo ação. A ação isométrica significa o seguinte: eu tenho a mesma medida, isométrica, né? Então a mesma medida igual. As ações isométricas, elas têm elas são caracterizadas por executar uma tensão naquele músculo, só que a distância entre origem e inserção daquele segmento ele não se altera, né? Vamos dar um exemplo. Você quer fazer um levantamento da barra que está no chão, certo? E aí você pega essa barra e amarra com uma corrente no chão. Você vai posicionar lá e vai puxar. Você não vai conseguir tirar a barra do lugar.
seja, você vai gerar uma tensão no músculo, mas você não vai ter movimento articular de grandes proporções. Você tem um movimento pequenininho, mas a gente coloca como desprezível esse movimento. Seria aquela hora que o músculo treme, não é isso? Ele pode tremer também em outras ações, mas você tem uma ação na qual eu não consigo vencer a resistência que eu quero vencer. Né? Não consigo vencer. Eu posso usar a ação isométrica de duas formas. Eu posso usar a ação isométrica contra algo imóvel, que de fato é imóvel. Por exemplo, tem uma roda de um trem, eu seguro a roda de um trem e tento levantar. Obviamente que com aquele peso eu não vou conseguir levantar. Né? Mas eu posso, por exemplo, quando eu vou fazer aquele movimento com o bíceps, lá de flexão do bíceps, que a gente chama de rosca direta lá da musculação, eu posso fazer um movimento na qual eu subo, desço, e em algum momento eu paro e fico lá parado. A partir do momento que eu não tenho movimento, eu estou numa ação isométrica. Né? O pessoal gosta muito de fazer, o que você chama de rosca 21, né? Você faz 1, 2, aí 21, aí depois para no meio, depois volta para outro. Né? Então o pessoal gosta de dar esse toque isométrico. Né? A ação isométrica ela é importantíssima, é muito utilizada, principalmente quando você vem de uma atrofia, você vem de um problema que, na articulação que você precisou imobilizar aquilo ali e o músculo atrofia, então você consegue cerca aí de 15 a 30% de força fazendo ação isométrica por semana, você consegue aumentar bem a força. Só que é o seguinte, a ação isométrica ela aumenta muito a força naquele ângulo. Então eu teria que treinar para esse ângulo, depois para esse ângulo, então fica uma coisa sem sentido, é inviável fazer isso. Né? E as pessoas confundem muito o seguinte, se eu vou trabalhar contra uma resistência imóvel, se eu quero levantar essa mesa, eu piso aqui na mesa e quero levantar a mesa, é imóvel, faço força e não consigo levantar. Eu tenho que trabalhar isso aqui com intervalos entre ação e relaxamento de 5 a 10 segundos. Seguro 5 segundos. Muita força, aí treme o músculo. Né? Aí relaxo 3 segundos. Mais 5 segundos, contrário de novo, porque isso aqui é imóvel. Quando eu vou fazer aquela pranchazinha que o pessoal manda fazer na academia, aquilo também é isométrico, né? Aquilo também é isométrico, mas eu consigo mover aquilo ali. Aquela carga não é imóvel. A grande diferença é que quando eu trabalho com carga imóvel, eu faço esses intervalos de ação e recuperação, ação e recuperação. Quando eu trabalho com algo móvel, por exemplo, fazer a prancha ou fazer a rosca lá e parar naquele peso, porque se eu estou movimentando o peso eu consigo levantar. Quando eu paro e utilizo o peso que eu consigo levantar de forma isométrica, eu tenho que segurar até a falha. Né? Então, são duas formas de prescrição de treino isométrico. Imóvel, 5 segundos, 10 segundos de recuperação, 5 segundos, 10 segundos, e cada um é uma série. Se eu vou trabalhar com a carga voltada, que eu consigo mexer, eu vou até a falha. Então, esse treino isométrico até a falha serve como última série dentro da musculação. Né? E tem essas limitações, né? Há um tempo atrás, o Colégio Americano de Medicina do Esporte não indicava muito a isometria para pessoas hipertensas, porque essa contração muscular ela poderia modificar questões hemodinâmicas que levariam à piora da hipertensão. Hoje já tem alguns estudos que falam sobre a parte de oclusão muscular para fazer movimento. Né? E essa não é muito bem minha área, mas existem alguns trabalhos com hipertensos falando sobre oclusão de algum membro e realizando movimento. Tem isso. A contração concêntrica é exatamente a contração para que o músculo foi feito para fazer. Deslizamento de actina e miosina e diminuição de origem e inserção. Essa é a contração concêntrica. Né? Basicamente do movimento. A ação excêntrica é uma ação de modulação em um movimento de relaxamento do músculo. Porque veja só, o músculo, e é importante o que eu vou dizer aqui agora, o músculo ele gasta energia para contrair.
pela quantidade de componentes elásticos que ele tem, ele não gasta energia para relaxar. Né? Ele relaxa baseado no componente elástico. Elasticidade é o quê? É você aplicar uma carga a um objeto. Quando você tira a carga, ele retoma a posição e é o tamanho que ele era. Como se fosse uma mola, né? Ou um gel, aquele gel que o pessoal usa, gel balístico, essas coisas. Você aperta e deforma. Só que se essa força for muito grande, você sai do componente elástico e vai para o componente plástico, né? Você tira, ela fica deformada lá. Então quer dizer que a carga que você aplicou ali, ela foi tão grande que ela não conseguiu voltar. Então, eu não gasto energia para relaxar o músculo, porque o componente elástico já faz isso. E o que acontece? Você pode permitir que o músculo relaxe como uma forma de controle. Por exemplo, você está em pé e você vai sentar numa cadeira. Se você está numa cadeira, você não vai desabar de lá de cima para baixo, você vai descer controlando. Esse movimento de controle, que normalmente é contra a ação da gravidade, é o que a gente chama de uma ação excêntrica. Aí vamos fazer um pódio aqui agora, né? Fazer um pódio aqui agora. Qual é das 3 contrações que gera maior força? Acredito que seria a concêntrica por conta da propriedade do músculo, a actina-miosina, não é isso? Mas aonde você consegue gerar mais força é na excêntrica. Tá na excêntrica? Né? É na excêntrica. Em segundo lugar, vem a isométrica. Em último lugar, vem a concêntrica. É engraçado porque toda a energia metabólica que a gente utiliza para contrair o músculo, 80% é dissipada em calor. Nós não somos uma máquina muito eficiente. Né? Então, toda a energia que a gente usa para contrair, 80% é dissipada em calor. E aí, veja só, a ação excêntrica é uma ação em que eu estou com actina e miosina enganchada uma na outra, mas eu preciso permitir que o músculo faça um movimento excêntrico, mas eu tenho actina e miosina contraída, porque eu não estou tensionando o músculo. E aí o que acontece? Quando eu faço movimentos na qual eu utilizo esse encaixe, eles têm que, mesmo assim, permitir esse movimento, o que acontece? Eu tenho lacerações a nível microscópico de actina e miosina. Isso abre o disparo de reparação muscular e essa repetição faz com que os músculos comecem a se adaptar a esse tipo de situação, aumentando a sua seção transversa. É por isso que é importante o descanso aí depois do exercício. E tem uma coisa aí importante que eu quero botar logo esse gancho para isso. Esse movimento, essa ação de microdestruição muscular, a gente não vai ter um músculo que vai acabar de uma vez toda. Estou falando de uma entre actina e miosina. Então são coisas que aí tem um micron, né, que você consegue ver isso aí com microscópio eletrônico de alta varredura, né? Então essa reparação muscular gera um processo inflamatório. Esse processo inflamatório gera toda uma onda de reparação. Então eu primeiro inflamo, aumento a quantidade, a vasodilatação, para que haja a remoção de catabólitos, para que eu consiga iniciar a reparação daquele tecido. O que acontece quando a gente tem inflamação? A gente tem um aumento da irrigação sanguínea no lugar, né? E eu tenho entre aspas, certo inchaço. Então, mais sangue naquele local, está inchado. Quando você tem uma espinha que está aí no seu nariz e você vai ver, ela vai estar toda vermelhinha ao redor. É um processo inflamatório para quê? Para que os glóbulos brancos vão lá e destruam aquele agente agressor. Então, é uma inflamação. A inflamação, normalmente, você não consegue pegar nem pancada de vento, né? Porque qualquer coisa mecânica que você tocar naquela região vai ativar o quê? As terminações nervosas livres da pele.
Dor. Ou seja, o processo de reparação muscular é a dor muscular tardia. Você viu? Aquela que a gente sente 24 horas. O processo começa 24 horas e pode ir até 96 horas após o exercício. Mas esse aí é aquele que o anabolizante diminui esse tempo aí, essas 24 horas? Olha, o processo inflamatório ele é bem sequenciado. Né? Ele é bem sequenciado. Né? Porque a dor muscular tardia, que a gente chama, essa dor muscular tardia, ela geralmente vem acompanhada com a incapacidade de gerar força. Então você não consegue repetir o mesmo treino e sente muita dor e inchaço. Mas esse ciclo, algumas pessoas tentam diminuir esse ciclo utilizando anti-inflamatórios. Né? Tem uns trabalhos aí que as pessoas conseguiram repetir uma série após a outra com o uso de anti-inflamatórios. Né? Mas não se sabe se o uso do anti-inflamatório ele era um uso que diminuiria a inflamação ou se ele mascararia os efeitos da dor. Né? Então, todas as vezes que eu treino e não estou habituado a realizar algum movimento, vai ter um custo para o músculo. 24 horas eu vou ter dor muscular tardia. Essa dor muscular tardia é a reparação do músculo para deixar ele pronto para outro treino igual aquele. E aí, a partir desse entendimento, a gente sabe, o músculo tem que treinar, tem que ter tanto tempo de 24 horas de descanso? Não. Se você fez 5 exercícios para bíceps num dia e está com dor muscular tardia durante 3, 4 dias, você não está recuperado. Você pode treinar todo dia? Pode. Você faz treino leve, você treina todo dia. Faz um treino pesado, você vai precisar de mais tempo para recuperar. Então, o músculo não sabe se é dia ou se é noite, né? É sempre um processo de reparação. Então, a gente falou muito de exercício, atividade física, mas nós sabemos que em contrapartida a isso existe o sedentarismo, né? Que ainda é muito presente na sociedade. Então, baseado nisso, imaginemos que uma pessoa sedentária queira começar a entrar nesse mundo. Quais são as melhores atividades para começar a entrar, a fazer regularmente atividade física? Olha, o Colégio Americano de Medicina do Esporte, ele preconiza 3 tipos de prescrição básica. Então, ele prescreve que todo treino, toda sessão de treino, ela deve conter uma quantidade de treino aeróbio, um treino de força e um treino de flexibilidade. Tá? Esses são os 3 componentes básicos. Existe uma diferença básica entre capacidade aeróbia, força e flexibilidade. Por quê? Quanto mais capacidade aeróbia, melhor. Quanto mais força, melhor. Quanto mais flexibilidade, melhor. Né? Ou seja, a flexibilidade, a gente tem uma capacidade que ela não se comporta de forma linear. Né? Quanto mais, melhor. Então, tem que ter uma flexibilidade ótima. Então, normalmente, a gente tem que pensar nessas 3 atividades. Né? Tem que manter um treino cardiovascular, que melhora essa questão, melhora a resistência periférica, diminua possíveis sinais de hipertensão, né? Aumenta esse gasto calórico para diminuir a quantidade de glicemia ou insulina, a presença de insulina no sangue, né? E o aumento da força. O aumento da força vai aumentar o quê? O metabolismo, a massa magra mais ativa e vai me dar cada vez mais independência, né? E a flexibilidade vai pelo menos manter a amplitude articular ideal para determinado tipo de movimento, né? Aí você faz, como é que a pessoa começa? Primeira coisa, você precisa fazer uma avaliação médica, depois você precisa fazer uma avaliação física, né? Essa avaliação médica libera você para realizar esforços, né? Após estar liberado para realizar esforço, você precisa de uma avaliação. Avaliação cardiorrespiratória, avaliação de força, né? Avaliação da flexibilidade, né? Algumas avaliações, tipo avaliação postural, né? Ver algumas queixas, algumas recomendações específicas que vêm do médico, né?
ver como é que está aquela relação do índice de massa corporal, que é um índice de superfície corporal, né? Ver como é que você está classificado ali. Junto a isso, você vê a parte da composição corporal, né? Alguma queixa específica sobre dor, alguma coisa. E a progressão, ela se vai de forma lenta e bem controlada. E tem um detalhe aí, viu? Já dizia o Matveev o seguinte, que desgraciadamente, ou seja, desgraçadamente, o como é que ele diz? O descondicionamento, ele é mais rápido do que o condicionamento. Eita, aí é que é pesado isso. Isso significa o seguinte, ele é cerca de 4 vezes mais rápido. Isso significa que se você passou um mês inteiro treinando e parou uma semana, você perdeu o que você fez no seu mês. Né? Então, a gente descondiciona muito mais rápido do que a gente levaria para condicionar. Né? Então, as pessoas estão descondicionadas, completamente sedentárias e precisam, sim, iniciar uma atividade. Né? A atividade ela tem que lhe dar prazer. Né? Tem que lhe dar prazer. Algumas pessoas preferem atividades de grupo, outras pessoas preferem atividades individuais. Né? Eu sou uma pessoa que prefiro atividade individual. Né? Sempre preferi. Então, acordo de manhã, vou dar minha corridinha, como eu fiz hoje. Né? Vou lá, dou minha corridinha e volto para casa. Né? Vou para a academia, boto meu fone, vou lá, faço meus exercícios e volto para casa. Então, eu sempre preferi. Mas isso é uma preferência minha. Tem muitas pessoas que gostam de aulas em grupo. Né? A gente gosta de aula em grupo. A aula em grupo é uma boa também, mas vai depender do gosto de cada um. Então, é começar com isso. E é importante, por exemplo, um recado para as pessoas que estão sedentárias, né, e querem adotar um estilo de vida mais ativo. Eu faço um paralelo exatamente do que eu estava comentando com os meus alunos ontem em sala de aula, né? Chego assim, faço... Manuel, você paga boleto? Vixe, mano. Demais. Você gosta de pagar boleto? Não, detesto. Mas o que é que você faz a respeito disso? Tem que pagar, não tem jeito. É igual a musculação. Você não tem que gostar, você tem que fazer. Por quê? Força é independência. Né? E um detalhe, para as mulheres é pior ainda, porque após a menopausa, a quantidade de massa óssea vai diminuindo. E se você tem uma vida mais ativa e tem uma poupança de massa óssea, você vai sofrer menos com osteoporose. A osteoporose no homem vai só lá depois dos 70, 80 anos, com as mulheres após a menopausa, né? Perto dos 50, 55. Já começa. E o grande problema da osteoporose, assim como o diabetes e assim como a hipertensão, não é estar diabético, não é estar hipertenso, não é estar osteoporótico. É o tempo que você convive com a doença. Uma pessoa que está há 20 a 30 anos com hipertensão, com diabetes, já começa a apresentar uma série de problemas. Né? O problema não é estar, minha glicose deu alterada, e agora? Não, controla, beleza. Você não pode passar 20, 30 anos convivendo com isso. Né? Porque o que acontece? A expectativa aumenta, mas as mulheres continuam indo na menopausa basicamente na mesma idade. Então, por exemplo, a minha mãe tem 91 anos, então ela convive com a falta de hormônio feminino desde os 50. Então, são quase 40 anos assim. Então, são 40 anos os osteoclastos trabalhando mais do que os osteoblastos. Né? Então, você tem uma modificação, uma mudança muito grande nessa questão do corpo, por conta também do envelhecimento. O envelhecimento não é uma doença. A gente vai chegar lá. Como a gente vai chegar lá é uma escolha nossa. Então, Túlio, a gente agora vai passar para umas perguntinhas rápidas que a gente chama de bate e volta, né?
Qual o músculo mais forte do corpo? É aquele que você mais treina. Boa resposta. Bem, como se quantifica a força de um músculo? Olha, a força muscular a gente quantifica por alguns equipamentos, né? Então a gente consegue medir a força de um grupo muscular que realiza alguns movimentos, né? Por exemplo, normalmente a gente utiliza como base um equipamento chamado dinamômetro isocinético, né? O dinamômetro isocinético é um equipamento que consegue medir determinados movimentos articulares, né? Então aquele grupo muscular que trabalha com aquilo, com aquele movimento, né? Por exemplo, você senta numa cadeira extensora, você faz a extensão, então o grupo muscular da extensão, que é o grupo muscular do quadríceps, a gente consegue quantificar a quantidade de força baseada nesse movimento específico. Perfeito. Essa pergunta aqui, né? Ser musculoso significa ser mais forte? Bom, se você partir do princípio que a hipertrofia é o aumento da força crônica, sim. Ser mais musculoso significa ser mais forte, ter mais força. Então depende aí do tempo da cronicidade, não é isso? Na realidade, a hipertrofia ela demoraria aí um tempo mínimo iniciante de pelo menos 6 semanas. E todo músculo hipertrofia? Todo músculo hipertrofia e atrofia, se não usado. E aí, só fechando aqui, eu acho que você já meio que respondeu, mas deixando em resumo essa questão, por que muitas pessoas relatam sentir muita dor depois da academia? Porque iniciou todo o processo de reparação celular, né? A dor muscular tardia é um processo de limpeza do que do resto que sobrou daquela ação muscular que provocou o dano. Então você programou aquilo ali, você fez aquela atividade, gerou lesão, gerou restos de algumas coisas, catabólitos, então você precisa iniciar aquela remoção. Para iniciar aquela remoção, você inicia um processo inflamatório. Esse processo inflamatório é como uma onda, né? Você inicia o processo inflamatório, depois você inicia o processo reparador, e essas ondas, essas etapas, elas não se alteram. Elas podem ser maiores ou menores, né? Então você pode sentir dor muscular 24 horas após o exercício, que é quando você começa o processo de reparação, e esse processo pode levar até 96 horas. Né? Você pode continuar sentindo dor até 96 horas. A dor quer dizer que você utilizou além da conta que estava preparado aquele grupo muscular, e para ele se recuperar para uma próxima, ele precisou ser reparado. Então, mais uma vez, é muita honra tê-lo aqui, né? Eu que agradeço. Meu amigo de uma certa data, né? Companheiro aí, por exemplo, da Unifor, né? Fomos professores juntos lá. E o Túlio hoje está aqui na UFC, né? Nas disciplinas principalmente envolvidas com movimento, cinesiologia, né? E é um cara extremamente ativo, né? O Túlio não tem uma coisa que ele, né, não saiba fazer, né? Então, Túlio, te agradeço. Eu quero deixar aí um espaço para você falar de alguma mídia social, que alguém queira te perguntar alguma coisa que não foi perguntada aqui. Olha, nós temos algumas mídias sociais. O Instagram a gente tem Biomecânica UFC, né, que é o Instagram que a gente utiliza lá para essa divulgação de coisas da biomecânica e do laboratório de biomecânica. Tem o próprio site com o laboratório do laboratório de biomecânica, né, que está dentro do Instituto de Educação Física e Esportes, né. Tem uma página no YouTube com algumas aulas, algumas não, muitas aulas, né, que isso começou desde a época da pandemia. No YouTube é o Biomecânica UFC também, né. Então essas são as redes sociais que a gente tem para divulgar essa questão da cinesiologia e da biomecânica. É interessante porque a anatomia
eu considero a anatomia a base de muita coisa, né? Então, a anatomia, ela é a base da cinesiologia, né? A anatomia, quando a gente vai falar da adaptação de certos movimentos ou certas avaliações específicas sob a ótica da física, que é o que a biomecânica preconiza, a gente obrigatoriamente tem que utilizar também alguns conceitos da anatomia, né? Até para você fazer uma avaliação de dobra cutânea, uma avaliação antropométrica, você tem que estar baseado em referências anatômicas que você encontra na pele, né? A própria eletromiografia, né, que é o estudo da atividade muscular, também leva em consideração a localização dos ventres musculares, dos principais músculos, né? Então, por exemplo, você chega assim e faz, olha, eu quero fazer a avaliação do músculo glúteo máximo. Aí você chega lá e diz, olha, você vai traçar uma linha entre o cóccix e o trocânter maior do lado que você vai querer avaliar. Na metade desse caminho é onde você vai colocar o eletrodo. Então você precisa ter as referências anatômicas para que você consiga ter sucesso na avaliação de certos critérios, mesmo dentro da força, né? E mais uma vez eu queria agradecer o convite, né, que foi uma conversa muito boa, muito agradável, apesar de eu falar muito, né? Eu gosto disso, eu acho que aproximar as pessoas das nossas áreas em comum, eu acho importante, né? E vocês estão de parabéns aí com o projeto, me fez pensar em querer fazer um também para mim. Tá? Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Nós agradecemos, professor. Foi uma entrevista maravilhosa, um assunto bastante interessante. A gente só tem a agradecer e dizer que foi um prazer recebê-lo aqui conosco. Tá bom. Também agradeço ao professor Manuel por ter me acompanhado nessa entrevista, nesse momento. Foi muito bom. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um episódio do LemeCast, produzido pela Leme. E peço que não deixem de se inscrever no nosso canal no YouTube, Leme UFC, está certo? Então é isso. Fiquem ligados nos próximos episódios e até mais.